Olá, meus irmãos. Eu quero trazer luz no tocante a respeito da bênção, né? Porque essa expressão foi algo que foi tão banalizado e poucas pessoas têm consciência da grandiosidade dessa questão. Como aqui em Provérbios 10, verso 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Para que você possa entender com clareza, você precisa assistir esse vídeo, ouvir até o final. E para facilitar o seu entendimento, eu vou começar pela ilustração em que Paulo fala a respeito que nós éramos de uma espécie de árvore brava, mas nós fomos cortados e fomos enxertados na figueira mansa, e a partir daí, aquele galho que outrora era um fruto, era de uma espécie má, que dava frutos mais, que não eram para a vida, agora enxertado na árvore boa, ela passou a dar frutos bons, porque a seiva que agora estava no seu interior era da mesma espécie da árvore boa. E nós sabemos que toda árvore só produz frutos segundo a sua espécie. O galho não tem dificuldade nenhuma de dar frutos bons, de dar frutos segundo a sua espécie. Duro para uma espécie de árvore seria ela conseguir produzir fruto de uma outra espécie. Isso é contra a natureza. Observe que a expressão ali de Gálatas, capítulo 5 e o verso 22, olha, e o fruto do Espírito é o quê? Paz. Olha Jesus dizendo, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Porque o mundo é de uma espécie brava, é de uma outra espécie, da espécie de Deus. No tocante aos matrimônios, a simbologia do casamento, o mundo é a grande prostituta, enquanto que a igreja é a esposa de Cristo, né? É a noiva e a esposa de Cristo. Veja que a Bíblia diz que, no caso, a Bíblia afirma que a mulher foi feita da parte do homem, no caso Eva, a primeira mulher, feita da parte do homem. Então Deus fez o homem, no caso Adão, e fez do pó da terra, enquanto que a mulher não foi feita do pó da terra. A mulher foi feita da parte de Adão, e Adão foi feito à semelhança de Deus. Então, no caso aqui, a mulher era o fruto, onde Deus era o pai, e Adão, no caso, seria a sua esposa. E agora, a Bíblia diz que no tocante à noiva, à igreja de Jesus, Jesus vê a igreja como parte dele mesmo. E a Bíblia diz que a ordem é para que o marido dê a vida pela igreja, cuide bem da igreja. Então Jesus é o marido, que ele já deu a vida pela igreja e ele cuida bem da igreja. Então é parte dele próprio. Então, a minha paz eu vos dou. Gálatas 5 e o verso 22. E o fruto do Espírito é paz, alegria, mansidão, bondade, domínio próprio, felicidade. Então veja, é o fruto natural, mas isso só é natural ou normal para o galho que está anexado à árvore verdadeira, que Jesus disse, eu sou a árvore verdadeira. O meu pai, ele é o colhedor do fruto, ele é o agricultor, e todo galho, disse Jesus, ligado em mim, dá fruto para a vida.
Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis frutos bons. Estando em Jesus, o fruto bom é consequência natural. Eu falei no rádio os 2 programas que eu fiz anterior a esse momento, falando a respeito daquele cansaço mental, aquele cansaço espiritual. E a razão desse cansaço espiritual é que a maioria das pessoas, elas perdem o controle da sua mente e começa a fazer julgamentos perturbadores. Parece até que tem um outro ser dentro da mente, uma mente analítica que faz seus próprios, pensa fora do comando da gente, e só pensa negativo e fica o tempo todo pensando, planejando, calculando, sabe? E aquela confusão danada, e a pessoa deita para dormir e a mente não respeita aquele momento, continua pensando. Então, resultado, uma pessoa cansada, não cansada fisicamente, cansada o tempo todo, dorme, deita cansada, não dorme, amanhece cansado no serviço, aquela confusão danada, né? Então, a causa do cansaço mental é que a mente perdeu o controle. E por que a mente de muitas pessoas perderam o controle? Porque elas não estão conectadas à fonte da vida, não estão conectadas com a bênção no caso aqui, a bênção de Abraão é que enriquece, não acrescenta dores, não estão ligados na árvore verdadeira, não estão ligados no trono. Tenha um pouco de paciência para você entender a revelação contida nessa mensagem, ela é muito importante. Estou por etapa para que você possa compreender no começo, meio e o fim. Então, sobre esse assunto, a Bíblia fala também que os que andam na carne, eles inclinam para a dor, sofrimento e para a morte, enquanto que anda no Espírito inclina para a paz, olha aí a paz de novo, e para a vida. E muitas pessoas, ou a maioria dos cristãos, não entenderam, não só essa passagem a respeito dos que andam na carne, como várias outras, e eles não entendem que o andar na carne, quando uma pessoa está ligada na fonte certa, em Cristo, na árvore verdadeira. Então a inspiração dessa pessoa vem de Deus, que é maior, que é superior, que é bom, que traz paz, que é paz. Então, quando Cristo, de fato, é o nosso cabeça, é o nosso Senhor, é a fonte, a consequência natural ou o fruto é o que Gálatas capítulo 5 e o verso 22 está dizendo. E o fruto do Espírito é paz, alegria, felicidade. Entendeu? Porque não é algo produzido em nós. Enquanto que a Bíblia diz que quem não anda no Espírito inclina para a morte. Ou seja, não é andar orando, não é andar jejuando. A propósito, quantas pessoas boas, pessoas corretas, pessoas até, de certa forma, zelosas, que não têm paz, que não têm alegria. Elas andam perturbadas, elas pensam, Senhor, mas eu procuro fazer o certo, eu me esforço para fazer o certo, eu quero fazer o certo, eu amo a Jesus, mas não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, a sua vida não renova, é um cansaço mental, um cansaço físico, é uma fadiga contínua. Por quê? Porque elas querem, na ausência da clareza, por isso a importância da bênção, na ausência da clareza que eu estou revelando nesse vídeo, elas querem produzir a paz, a felicidade, o renovo de vida com a sua própria capacidade e não vai conseguir, ninguém consegue. Ninguém consegue. A Bíblia fala também sobre que nós devemos ter a mente de Cristo. E as pessoas querem pensar, querem disciplinar sua própria mente, a mente velha, a mente do mundo, a mente analítica, a mente que cansa, que pensa, que está ligado ao todo, que está ligado às forças malignas. Essa mente, as pessoas querem
disciplinar essa mente para que essa mente agora seja a mente de Cristo. Não vai conseguir, vai se cansar e não vai conseguir. Aí bem aqui seria muito, vamos imaginar aqui, um gato ou uma onça. Os bichos estão comendo suas criações, suas galinhas, suas ovelhas, sei lá, seu gado. Aí imagine você querer educar essa onça para que ela possa entender e não comer as suas criações porque dá prejuízo. Você vai se esforçar, você vai se frustrar, você vai fazer o que você quiser. E você não vai domar essa onça, você não vai mudar a natureza dessa onça. Porque a natureza dela é carnívora. Ela está fazendo o que é natural dela. Comer, destruir é natural dela. Agora veja, já pensou se a natureza dessa onça fosse modificada, se tornasse uma ovelha, a natureza de uma ovelha? Agora, mesmo estando com a aparência de uma onça, mas se a natureza fosse mudada, agora sim você pode jogar essa onça que não é onça, é ovelha, junto com seus animais, com suas galinhas, com seus pintinhos, com crianças, que ela não fazia dano nenhum. Por quê? Porque a natureza foi mudada. A respeito da onça e da ovelha, do exemplo que eu estou dando, não temos promessas para que a onça, a natureza dela seja transformada na natureza de uma ovelha. Mas no tocante a nós, a transformação da nossa natureza, nós temos promessas sim. É igual o exemplo que nós demos do galho que era pertencente a uma árvore má, uma árvore bruta, e agora foi cortado e foi anexado, foi enxertado na árvore boa. Uma vez que ela foi enxertada na árvore boa, naturalmente ela vai dar frutos bons. É isso que acontece quando nós entendemos a analogia. Eu tenho falado muito nos nossos vídeos. Nós éramos descendentes de Adão. Como Adão nós éramos pecadores, não há nada bom nesse homem Adão. Nós, conectados à genealogia de Adão, fomos corrompidos, a morte reinou, somos pecadores por excelência, inclinamos para o mal. É esse homem aqui que é carne. Jesus não veio melhorar esse homem. É essa mente aqui, que é a mente caída, a mente da carne. E essa mente aqui nunca vai ser disciplinada para ser uma mente boa, segunda de Cristo. Não! Jesus não veio melhorar essa mente, Jesus não veio melhorar esse homem. Então, qualquer esforço que faça para melhorar esse homem caído, eu só vou me cansar, eu só vou me fadigar, eu vou me frustrar e não vou conseguir. Porque é um pé de limão bravo querendo dar maçã, não vai dar certo. É de espécie diferente. Esse homem, Adão, tem que morrer. Esse velho homem tem que morrer. Foi o que aconteceu quando Jesus assumiu a nossa maldição e ele foi o último da espécie de Adão e ele morreu. Quando ele morreu, está escrito na Bíblia, todos nós morremos juntamente com ele. Esse homem está morto. Querer melhorar esse homem é o mesmo de querer ressuscitar aquele que Jesus matou. É contra Deus. Por isso que a Bíblia diz que os que andam na carne é contra Deus, porque a carne guerreia contra o Espírito é Deus, Deus é Espírito, João 4:24. Então, veja só, Jesus morreu, a humanidade inteira morreu, isso se entende para não passar esse agente do pecado da morte, da lepra da morte para o reino futuro. Tanto é que você vê em Apocalipse não tem mais a árvore da ciência do bem e do mal que tinha lá no paraíso com Adão. Lá só tem uma árvore. Então vamos entendendo por etapa. Então, quando nós cremos em Jesus e entendemos a questão da bênção, vamos focar na bênção. Vamos lá, focar a bênção. Vamos focar a bênção, transformação da natureza e o galho cortado para ser enxertado na árvore boa. Muito bem. Vamos partir a partir de agora sobre as primícias, a primícia da primeira rebelião, no caso, Satanás foi o primeiro, Satanás, ele era inferior a Deus, como é,
É óbvio, Deus é o cabeça de tudo, inclusive o cabeça de Jesus. O que Satanás nessa situação estava muito semelhante à situação que Cristo hoje é. Então, Satanás era liderado por Deus, Deus era o abençoador de todos, e Satanás era um anjo de luz. E o propósito era manter a ordem, a vida, o governo único, eterno, poderoso, bom, saudável. Então, quem estava nesse elo, debaixo desse governo, não sabia o que era dor, não sabia o que era tristeza, não sabia o que era solidão, não sabia o que era escassez, não sabia o que era doença. Tanto é que o propósito de Deus formar o homem no jardim, no jardim era trazer o seu governo, a sua versão, humanizar a sua versão, para que Satanás não governasse nem no céu, que ele foi expulso, e na terra, né? Por isso que foi necessário se colocar as duas árvores, para que se pudesse ter oportunidade de seleção para a mesma continuação de Deus. E se por acaso alguém decidisse desobedecer a Deus, tivesse o registro humano das consequências, que essas consequências foi a morte, e esse exemplo negativo foi exatamente Adão, para que nós não cometamos o mesmo erro de Adão. Então vamos lá para a primeira premissa de Satanás. Então veja só, Satanás foi o primeiro que ousou, que acreditou a viver sem um cabeça, sem uma autoridade, sem Deus. Então ali foi quebrado o elo da bênção. Satanás se tornou independente, autossuficiente, independente. Eu não preciso de Deus, não vou viver a minha própria vida, formar meu próprio reino, etc. Então, ali se quebrou a bênção, tá? Então, Deus criou o jardim, colocou o homem, a sua versão, o seu governante, abençoado, e esse que quebrou a bênção com Deus, tá? Chegou, induziu, convenceu o homem a quebrar o elo, né? Que foi no caso de Adão, que quebrou a bênção com Deus. Então você já sabe, toda a maldição, toda a morte, não foi Deus se vingando de Adão. Foi consequência natural, porque a vida e a bênção estão em Deus. Põe isso na sua cabeça. A bênção é sinônimo de governo, de eternidade, de vida eterna, das espécies de Deus. Veja só. E essa bênção, ela não é liberada lá do céu para o homem aqui na terra. Deus não quebra competência. Essa bênção, ela é transferida aqui embaixo, no campo dos homens, porque Deus não quebra competência. O céu pertence a Deus, mas a terra Deus entregou aos filhos dos homens. Tanto é que Jesus disse várias e várias vezes: vocês querem chegar até o Pai? Vocês querem honrar o Pai? Vocês querem adorar o Pai? Vocês querem reverenciar o Pai? Mas vocês não vão conseguir. Vocês vão chegar até o Pai chegando em mim. Vocês vão honrar o Pai honrando a mim, porque o Pai está em mim. Eu sou a versão física humana do Pai. Jesus foi exatamente a imagem visível de Deus. Nele, em Jesus, habitou a plenitude de Deus. Nele, em Jesus, e hoje em todos que estão nessa posição de autoridade e de abençoador. Então, ministerialmente são os pastores, porque ele mesmo deu uns para, você vai encontrar Efésios 4 e o verso 11, ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, pastores e mestres. Esse ele mesmo de Efésios 4 e 11 segue o mesmo ou os mesmos princípios de que quando Jesus mandou de 2 em 2 ali em Lucas 10, a casa que receber vocês, recebe a mim, que recebe o Pai. A casa que rejeitar vocês, rejeita a mim, que rejeita o Pai. Por quê? Porque o Pai estava representado em Jesus e os discípulos, e Jesus estava representado nos discípulos. E hoje Jesus, Deus, está representado naqueles que têm a bênção, que são os pastores, os pais. Filhos, obedeçam a vossos pais, para que viva. E
no tocante ao núcleo familiar, o marido é o cabeça da mulher. A mulher também é pai junto com o homem no sentido, digamos, eterno. Então, mas no elo familiar, no elo humano, a mulher deve reverenciar o marido. Para quê? Para que a bênção de Deus que está no marido chegue à mulher, para a mulher abençoar a sua genealogia, a sua continuidade da sua geração, porque a mulher é o elo entre o pai e os filhos. Como Adão era o elo entre Deus e Eva, como Jesus é o elo entre Deus e a igreja. A vida só passa para a igreja, para os membros da igreja, se aquela igreja ou aqueles não oferecer resistência. Porque qualquer pessoa que ofereça resistência à figura do pastor, à figura do pai, no caso a mulher, na figura do marido, é uma ameaça para o céu, porque o céu não vai abençoar ou passar a genealogia aqui na figura da árvore da imortalidade, porque essa árvore está saudável. A árvore Adão, a lepra, o câncer foi ingerido lá no seu DNA, por isso vai morrer. Se comer dessa árvore, certamente morrerá. Agora, na árvore saudável, na árvore da vida eterna, a genealogia é Deus, Jesus, e Jesus, ele mesmo deu uns para. Agora a bênção está bem aqui. Quem rejeita essas autoridades estão rejeitando não as autoridades que estão ali, mas ao Deus que ordenou as autoridades. Está explícito em Romanos capítulo 13. O exemplo de Abraão. As bênçãos de Abraão enriquecem, não acrescenta dores. Abraão recebeu uma ordenança do pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi. Abraão foi para onde? Chegou na terra chamada Canaã. Que terra era essa? A terra em que um homem chamado Cã foi o que estava instalado ali. Quem era esse homem? O filho de Noé, que foi amaldiçoado. Por isso a Bíblia diz, e Abraão foi para a terra de Cã, ou terra de Cão. Porque Cã era o filho amaldiçoado por Noé, seu pai. Você nunca viu na Bíblia um pai amaldiçoar o filho. Ou seja, um filho amaldiçoar o pai. Se porventura o filho amaldiçoar o pai, a maldição volta para o filho. Mas você vê na Bíblia um monte de filhos amaldiçoados, a sua genealogia, a sua geração, a sua linhagem inteira, por causa que amaldiçoou o pai ou que o pai amaldiçoou. No caso de Cã, é exatamente isso. Nós também temos o caso de Esaú. O caso de Esaú desprezou a bênção. Ao desprezar a bênção, a sua genealogia, Deus prometeu que vai extinguir da terra, vai tirar a sua linhagem da terra, se é que isso já não aconteceu. Então vamos para a bênção de Abraão. Abraão foi parar na terra de Canaã. Ele viu que aquilo ali não dava certo. Era uma terra estranha, uma terra de maldição. Então Abraão ainda não tinha sido abençoado por um homem, tinha recebido de Deus, porque a bênção ela tem que estar nas duas versões, viu? Então aqui, como ainda, vamos entender, vamos prosseguir para entender. Então Abraão foi para o Egito. Lá no Egito nós sabemos que ele por pouco não foi escravo. Na verdade ele não foi escravo porque, por causa que Deus tinha feito a promessa para ele, ele já tinha dado ação. Essa promessa tinha saído da terra dos seus parentes, como Deus disse, sai da tua terra, dos teus parentes. Então ali, por pouco ele não foi escravo. Abraão, ou seja, o rei Faraó tomou a sua esposa, e não vai pensar que foi só uma questão de uma hora, de um dia, não. O rei tomou por muito tempo a esposa de Abraão. Certo que Deus interviu, e aí o rei chegou a saber que Sara não era apenas só irmã, não era irmã de Abraão e sim esposa. O rei devolveu a esposa, e pelo fato de Deus ter se manifestado ao rei, o rei ficou com medo, e era um costume da época de dar oferta, né,
para abrandar, ou seja, diminuir a raiva, a ira dos deuses. Então ele deu para Abraão aquela oferta de gado e tudo mais. Só que essas bênçãos teve dores acrescentadas, porque era desonra de Abraão. Veja, mas mesmo assim, amém, Abraão voltou para onde? Para Canaã. Só que foi nesse retorno para Canaã que ele conheceu Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Um sacerdote. Primeira descrição de um sacerdote na Bíblia, sem genealogia, ou seja, é um tipo de Jesus, mas Melquisedeque abençoou a Abraão. Agora, depois que Abraão foi abençoado, ele já tinha sido abençoado por Deus. Agora foi confirmado, agora Abraão poderia instalar o reino dele aqui, nessa terra. Porque agora estava completo. A bênção em duas versões. Eu tenho falado muito nas as duas testemunhas. Essas duas testemunhas, ou no caso, mais de duas, o que dois de vós ligado na terra, ligado no céu. O que dois de vós, então, Deus enviou de dois em dois, duas testemunhas. Então tem que estar nas duas dimensões de dois em dois. Então vamos lá. Quando Abraão foi abençoado, aí o reino que tinha iniciado no céu foi humanizado. Agora Abraão, tanto é, olha, Davi, filho de quem? De Abraão, reino eterno. Jesus é filho de quem? De Abraão. É essas bênçãos de Abraão que enriquece no acrescentador. Quem tem a bênção é eterno. Quem tem a bênção tem um governo. Quem tem a bênção está ligado na genealogia de Deus, está ligado no céu, o reino estendido, o reino de Deus estendido até a terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E esse reino é passado de bênção em bênção. Por isso, pessoas que rejeitam ou resistem às autoridades, o céu vê como ameaça. Ora, se eu, que sou humano, não tenho a capacidade de Deus de ver as coisas, eu já fico atento, eu não vou abençoar uma pessoa que está demonstrando resistência a mim. Porque eu vou tornar uma pessoa eterna como eu sou, uma pessoa que aqui já está demonstrando tendência de ser desacatador e enfrentador, sendo que a origem de toda a queda foi que alguém usou lá no céu resistir sua autoridade, que foi Satanás. Então o mundo é todos da descendência de Satanás. O mundo está no maligno. É a árvore má. É a árvore que dá frutos ruins. E quando Jesus morreu numa cruz, ele matou esses descendentes para não contaminar o reino futuro. E quando ele ressuscitou uma nova espécie, uma espécie nova. Portanto, agora tudo se fez novo. É da espécie melhorada até mais do que Adão. E agora é o reino de Deus estendido dos céus à terra. Esses serão eternos. E aqueles que Deus abençoou, esses estão representando o céu, tem a bênção. Que quem receber essa bênção será eterno. Está ligado na árvore. Então agora, a seiva que vai passar, que vai transformar de dentro para fora, vem do céu. E aí, ligado nessa árvore, não tem problema nenhum. E o fruto do Espírito o fruto de Deus porque Deus é as raízes disso. É mansidão, a minha paz eu vos dou, é paz, é domínio próprio. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas alegria, gozo, justiça e poder no Espírito. Então você precisa entender sobre essa questão da bênção, a importância da bênção, né? Se você gostaria de saber mais sobre esse ponto, sobre esse assunto, e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.